Fala pessoal, começamos o nosso ano, né? Um feliz 2021 para vocês, certo? Acabou-se as férias, acabou o descanso, agora é hora da gente começar a produzir. E no primeiro vídeo do ano eu quero tratar com vocês sobre um tema muito importante e muito corriqueiro no nosso dia a dia, que vai ser sobre o assunto de prisões, mais especificamente como prisões em flagrante, certo? Quando a gente pensa em prisão em flagrante, a gente imagina logo que é aquela situação em que o sujeito é apreendido no local e no momento do fato, né? Essa é uma das hipóteses em que se ocorre a prisão em flagrante. São diversas as modalidades de prisões em flagrante e é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês no vídeo de hoje. As prisões em flagrante, elas estão dispostas a partir do artigo 301 do CPP e a primeira delas é exatamente essa, na situação em que o sujeito está no local e no momento do crime, ele é preso em flagrantes, denominado de flagrante próprio. Mas além desse, há outras hipóteses, há outras modalidades, e a segunda delas é a chamada de flagrante impróprio, que ocorre quando o sujeito consegue se evadir do local do crime, mas há uma perseguição, e essa perseguição sendo contínua, no momento em que ele é capturado, ele é considerado um preso em flagrante, na modalidade de impróprio. Além dessa, há também, dessas duas, né, há também a modalidade de flagrante presumido, que é quando o sujeito é encontrado em local diverso de onde cometeu o crime, mas como está com objetos do crime, produto do crime, é considerado um preso em flagrante, certo? O autor daquele delito, então, preso em flagrante numa modalidade de presumido. Essas são as três hipóteses que são trabalhadas pelo Código de Processo Penal. Mas, além delas, há outras modalidades que são trabalhadas pela doutrina do nosso ordenamento jurídico. E a primeira delas é a chamada de flagrante forjado, que é quando o sujeito é abordado, por exemplo, né? É abordado pela autoridade policial e os policiais plantam papelotes de droga, de maconha, cocaína, seja o que for. E daí, então, devido a ser plantado, né, não estar com ele, é considerado um flagrante forjado, um flagrante mentiroso, sendo esse flagrante ilegal. E a gente sabe que toda vez que há uma prisão que é ilegal, essa prisão ela deve ser relaxada, e daí, então, a prisão relaxada, o sujeito deve ser imediatamente posto em liberdade. Essa é a primeira hipótese, essa primeira modalidade, né, de prisão em flagrante, em que é trabalhada pela doutrina. Além dessa, há também a modalidade de flagrante, chamada de flagrante esperado, que é quando a autoridade policial tem o conhecimento, através do disque denúncia, ou seja lá o que for, de um ato delituoso, e daí então decide por esperar, né, o próprio nome já fala, arma de certo modo uma tocaia que fica aguardando o sujeito delinquente para então capturá-lo. Essa é lícita, tá certo? E além dessas duas, a doutrina trabalha também sobre o flagrante que é preparado. Esse flagrante que é preparado, ele é considerado ilegal através da súmula 145, súmula vinculante, certo? E por quê? Nessa situação, ocorre quando a autoridade policial prepara um cenário criminoso de maneira a seduzir o agente delinquente para que caia na cena do crime e daí então flagranteá-lo, certo? Mas é considerado ilegal porque devido à súmula, por quê? Porque não se deve induzir ninguém ao cometimento do delito e também porque, como não haverá consumação desse delito, certo? Será devido à ação, né, da autoridade policial, se dá um crime impossível, daí então não há que se falar em conduta típica. Há essas duas teses, né, em cima desse flagrante, mas que de qualquer modo é considerado um flagrante ilegal e mais uma vez a prisão que ela é ilegal, ela deve ser relaxada, daí então colocando o sujeito em liberdade imediatamente. E por último, há também um flagrante que é denominado, um flagrante doutrinário, né, que é denominado de postergado, que ocorre na situação em que a autoridade policial, sabendo que está havendo o cometimento de um delito, mas consegue averiguar que há possibilidade de, quando flagrantear os sujeitos, acabar ali por apreender e prender
mais pessoas, mais sujeitos e mais produtos de crime, como, por exemplo, nos crimes cometidos através de organização criminosa e nos crimes de tráfico. São essas duas únicas possibilidades em que pode ocorrer. E além de que se a autoridade policial decidir por fazer isso, né, deve-se haver uma decisão judicial fundamentada, né, na lei de drogas e na lei de organização criminosa, há artigos específicos que trabalham sobre isso, para que então seja postergado, seja adiado esse flagrante e ali acabar apreendendo os sujeitos delituosos. Conseguiram ver que são muitas as modalidades de flagrantes, né? Não é somente aquela em que o sujeito está lá no local do crime, no momento exato, que é a denominada de próprio, né? Que está trabalhada pelo CPP. Existem todas essas outras modalidades, são sete, na verdade, modalidades de prisões em flagrantes admitidas pelo nosso ordenamento jurídico, sendo duas delas ilegais, né? Prestar bastante atenção, que é a do preparado e a do forjado. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, certo? Falando sobre as modalidades de prisões em flagrante. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, estou à disposição de todos aqui